Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo de número 11, versículo número 4. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender como o Senhor aprova a conduta do ser humano, em que isso implica a fim de que nós possamos nos apresentar ao Senhor de uma maneira que tenhamos certeza que somos aprovados para o nosso próprio bem, para a nossa felicidade. Assim oramos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 4. O objetivo desse estudo: analisar como Deus aprova a conduta do ser humano. A partir desse estudo, eu estou fazendo uma mudança na condução da estrutura. Ao invés de colocar na tela tudo aquilo que eu pensei e escrevi sobre o estudo, eu vou sintetizar a fim de termos um estudo mais objetivo, mais rápido até. Com isso, eu não estarei colocando todas as informações que pesquisei e que escrevi. Caso você queira ler, eu voltarei a fazer como eu fazia anteriormente em outros estudos bíblicos. Nesse estudo eu coloco a síntese. E se você quiser ler o conteúdo, você pode enviar um e-mail para editoralogosdavida@hotmail.com. O endereço está aí na sua tela. Você pode solicitar a apostila e assim você tem acesso a todo o conteúdo escrito. A partir então desse estudo, trataremos de toda a minha pesquisa em forma de uma síntese. Nosso objetivo é analisar como Deus aprova a conduta do ser humano. A religião muito fala de como o homem deve se apresentar a Deus, muito ensina sobre isso e na prática as ações humanas têm por objetivo o ser humano se apresentar, se justificar diante de Deus, ou então estar bem com Deus, estar bem com esse Deus que não sabem explicar, que está dentro de si, que está na natureza, que está em todos os lugares. E o ser humano tenta estar bem com ele, provar para si mesmo que está bem com esse Deus. Mas, se nós partirmos de um pressuposto que existe um único Deus, Criador dos céus e da terra, somos nós que tomamos alguma iniciativa para estarmos bem com ele, ou ele que escolheu como é que nós podemos estar bem com ele, bastando para tal que preenchamos alguns pré-requisitos? Esta é a pergunta e isto que vamos analisar nesse estudo. O que difere o sacrifício que Abel ofereceu a Deus, sacrifício esse aceito, do sacrifício de Caim que fora rejeitado? Você já parou para observar a leitura do relato desses dois irmãos em Gênesis? Abel ofereceu um sacrifício que o autor aos Hebreus chama de mais excelente sacrifício que Caim. Ou seja, foi ali, ofereceu um animal e esse animal foi derramado o seu sangue e Deus aceitou esse sacrifício. Já o irmão dele resolveu oferecer alguns frutos, algumas coisas que ele achou por bem, mas ele não foi negligente de todo. Ele foi lá, ele escolheu algumas coisas, talvez escolheu os melhores frutos e ofereceu a Deus. E Deus não aceitou. O que difere? A pergunta então é: o que difere este sacrifício que Abel ofereceu e que foi aceito, e que Caim ofereceu e que não fora aceito? Essa é a pergunta.
Quando o assunto é sacrifício, precisamos prestar atenção às duas palavras-chave: justiça, do grego dikaios, que implica em tornar-se justo segundo a justiça de outro, ser declarado justo, e aprovação, da versão revista e atualizada. Se nós prestarmos atenção, essas duas palavras da versão revista e atualizada nos oferecem a chave para nós respondermos a pergunta feita anteriormente. Porque o versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Aí essa palavra justo vem dessa palavra grega de kaios, e o significado você já viu aí. Tendo a aprovação de Deus. Aprovação. Se ele foi aprovado, o seu irmão foi reprovado. Se nós não entendermos essas duas palavras, justo, de justiça, e aprovado versus reprovado, aí então nós terminaremos esse estudo sem respondermos essa pergunta. Vamos analisar e vamos buscar respostas então, pensando nessas perguntas. Abel foi aprovado por dar continuidade ao modelo ou projeto de Deus de justificação implantado no Éden, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Lá no Éden, Adão pecou. Sua esposa também pecou. E o que aconteceu? Aconteceu que Adão, ele tomou uma iniciativa, assim como Caim tomou uma iniciativa. Ele foi e providenciou roupas de folha de uma árvore, figueira, para si. Então ele fez a sua roupa com a qual tampou a sua nudez. O que está diante dos nossos olhos? Antes do pecado, eles andavam nus e isso não era um problema. Após o pecado, eles olhando-se e vendo-se nus, ficaram com vergonhas. Ou seja, logo após o pecado, a nudez se tornou um problema. E o problema tem que ser resolvido. E Adão tentou resolver, fazendo roupas com folhas de árvores para si. Assim, quando Deus o visse, eles não estariam nus. Deus não aprovou a atitude de Adão e estava ali passando um animal que não teve nada a ver, que não pecou. Deus o sacrificou e providenciou roupas para Adão com a pele daquele animal. Consequentemente, o sangue daquele animal foi derramado, porque aquele animal, ele representava o substituto, e esse substituto é o Senhor Jesus. Somente ele substitui o pecado do pecador em si, quando ele se ofereceu pelo pecador. E somente as suas vestes em nós, somente assim Deus se agrada de nós. Ou seja, a justiça de Deus que nos justifica somente é aquela que vem do seu Filho. A justiça que vem de nós não serve. Não serviu a justiça de Adão, não serviu a tentativa de justiça de Caim e não serve a nossa. Qualquer justiça com a qual nós possamos tentar estar bem diante de Deus, não serve. Deus não se agrada. E é por isso que Deus se agradou do sacrifício de Abel. Porque ele continuou o modelo que Deus deu lá no Éden. Já o irmão dele quis inovar. A religião gosta de inovar, criar coisas novas, modas novas. Mas por mais que esse mundo fique velho, por mais que a sociedade se renove, por mais que os seres humanos mudem, Deus ainda é o mesmo quanto aos seus princípios. Ou nós nos amoldamos a esses princípios de Deus, ou seremos rejeitados. Não é que a oferta de Caim não tenha tido valor. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Hebreus 9, 22. Caim sabia disso. Deus certamente deu explicações para Adão. Adão repassou para os seus filhos, mas Caim não concordou. Falou, mas é tão chato esse negócio de derramar sangue. Tem que ter sangue. Não.
Eu não gosto de carne, eu não gosto de sangue. Eu prefiro ir lá, pegar uns frutos, umas coisinhas que não sujam minhas mãos. Quando o assunto é justiça de Deus, tem que ser do jeito de Deus. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nós precisamos crer nisso, porque se nós não cremos nisso, nós não vamos crer que o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz nos ofereceu perdão total. Agora nós só precisamos se apropriar desse perdão e apropriados desse perdão temos paz com Deus e somos justificados pela justiça de outro, a saber, o Senhor Jesus. Qual o problema da forma como Caim tentou se justificar, tornar-se apto a estar na presença de Deus? Qual foi o resultado? Ele foi reprovado. Qual o problema de Caim? Não quis se apresentar a Deus, resolver o problema do vazio da sua existência, porque quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais vazio ele fica, mais problemas ele tem com o semelhante, com a família, com as pessoas, mais ele precisa sorrir e mais vazio ele está. Hoje, com a moda das selfies, as pessoas nunca sorriram tanto quanto sorriam nos dias de hoje. Michelangelo, com sua Mona Lisa, já dava uma ideia do que seria a humanidade de hoje, que sorri muito, tira muitas fotos sorrindo. Mas quando olha diante do espelho, enxerga um cidadão extremamente sofredor. Então, o que ocorre quando o homem não se amolda ao projeto de Deus para a sua vida? Ele é infeliz, ele é reprovado. Agora, Deus reprovou Caim e Caim poderia ter mudado de ideia. Se Deus está reprovando você, mude também. Pare de tentar se justificar por meio desses modos religiosos. Recorra à Bíblia, porque ali está a palavra do Deus Criador dos céus e da terra. E encontre ali, leia buscando como se apresentar a Deus por aqui, porque pela Bíblia nós temos a justiça de Deus. E aí você vai ser aceito, aí você não será reprovado. Uma pessoa que não se amolda à Bíblia, à vontade de Deus expressa na Bíblia, ele está em guerra contra Deus, contra si mesmo e contra o seu semelhante. Ele precisa fazer um esforço muito grande para estar em paz. Paz consigo, paz com o próximo, paz com Deus. Existem aqueles que não querem nem saber disso que eu estou falando e fazem muitas obras, fazem muitas coisas boas, tentando resolver esse vazio. Mas são pessoas vazias, tristes, amargas, que precisam mentir dizendo que estão bem. Eu só posso estar bem, você só pode estar bem se estivermos em harmonia com o Criador. E só estaremos em harmonia com Ele se seguirmos os seus princípios na sua palavra. Sem o Senhor Jesus Cristo ser a nossa vida, nós não vamos seguir esses princípios nunca. Seguir a Deus vale a pena. Seguir os princípios de Deus vale a pena. Traz felicidade. Deus dá testemunho de nós. E assim nós somos aprovados e não reprovados. Resumindo esta sessão de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Caim não quis se submeter à vontade de Deus. Abel o tempo todo viveu obedientemente a Deus. Quem é esse Deus de que estamos falando? O Deus Criador dos céus e da terra, Pai do Senhor Jesus Cristo e autor por meio dos seus servos da sua palavra, a Bíblia. Abel escolheu viver obedecendo a palavra desse Deus, a Bíblia. Ainda que a Bíblia não existisse naquele tempo, mas existiam os princípios dela que vieram a ser a Bíblia. Caim escolheu o contrário. Caim não quis ser obediente a Deus. Quis inventar, quis achar outra forma. Quis escolher o caminho de servir a Deus, não sendo aquele que Deus escolheu para ele. Resultado, foi reprovado. Abel foi aprovado. Qual foi o resultado da obediência de Abel?
e o resultado da desobediência de Caim. Sobre isso que nós estamos estudando. Abel, obedecendo a palavra de Deus, aprovado. Caim, escolhendo servir a Deus de outra maneira, não o serviu da maneira que Deus pediu ou que Deus disse que tinha que ser. Foi reprovado. Qual o resultado se vivermos de uma maneira desobediente aos princípios de Deus? Bem, a conclusão final é essa. Se vivermos como Abel, obedecendo os princípios da Bíblia, seremos aprovados por Deus, seremos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, viveremos pela sua graça e, devido a Ele, vamos morar nos céus. Enquanto estivermos aqui na terra, seremos considerados servos fiéis, aprovados por Deus. Se tentarmos escolher nosso próprio caminho, como Caim tentou, viver do nosso jeito, como Caim quis viver, aí nós vamos ser reprovados. E tanto reprovados na terra, quanto não iremos morar nos céus, porque no céu só vão morar os servos de Deus que viveram como servos dele aqui na terra. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, aguardo você para continuarmos estudando a Epístola aos Hebreus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus te ajude a viver uma vida aprovada por meio da obediência à palavra dele. Amém.